Olá, saudações cordiais a todos e todas. Eu sou Rui Mendes e espero que estejam todos muito bem. Aqui estamos para realizar mais uma videopalestra gratuita para os espectadores de nossos canais. E o tema que vamos tratar na videopalestra gratuita do dia de hoje é interessante como sempre. Vamos falar sobre oração, invocação e evocação, os princípios da teurgia. Que tipo de pessoa você é quando deseja estabelecer contato com as divindades, os espíritos ancestrais, Deus, as inteligências superiores, os anjos guardiães? Você é do tipo de pessoa que costuma fazer orações, rezas, ou você é do tipo de pessoa que não se conecta com nada disso? A grande verdade é que no Brasil e na maioria dos lugares aonde a igreja cristã esteve, as pessoas não conseguem fugir dessa necessidade transcendental que todos nós temos de manter contato com seres e espíritos superiores, deuses, anjos da guarda e centenas de etc. E por isso no dia de hoje nós vamos compreender um pouco quais são os sistemas mais populares que existem de conexão para que essa classe de ritual possa ser realizado em nossas vidas, seja de uma maneira coletiva através das religiões, seja de uma maneira individual através de tudo aquilo que acontece em nossas vidas e vai fazer com que cedo ou tarde encontremos com o nosso eu superior, com os espíritos ancestrais da nossa família que são responsáveis pela nossa encarnação no planeta Terra. Então, para ter um melhor nível de compreensão a respeito do que é a oração, a invocação e a evocação, o que seriam os princípios da teurgia. Você sabe o que é teurgia? Já explicaremos daqui a pouco. Então vamos primeiro definir e diferenciar justamente o que são oração, invocação e evocação. Primeiramente, a oração, como todos sabem, é um substantivo feminino que consiste justamente em pedir, mais precisamente suplicar a Deus ou as divindades através de atitudes que são reconhecidas como a reza, a prece, o sermão. No caso dos cristãos, principalmente os católicos, esse processo da oração ele é feito dentro de uma plástica que eu considero bastante melancólica, justamente porque o fiel católico, quando ora, ele se ajoelha, né? Há tempos atrás, inclusive, havia um costume por parte de fiéis mais fanáticos de se ajoelhar no milho, justamente para sentir dor, para se martirizar, para se torturar diante da divindade, o que faz com que a pessoa encarnada se coloque em uma plástica de subalterno, né? A pessoa se humilha, ajoelha, deita, bate a testa no chão, como fazem os muçulmanos, né? Justamente para que a divindade sinta pena e se comova, né, com todo aquele processo de súplica, de humilhação, de pedido. Né? Então é curioso, porque enquanto a pessoa está lá de joelho horas e horas pedindo, suplicando e querendo que as entidades façam as coisas por elas, a pessoa não se ocupa de fazer aquilo que é necessário em níveis 3D para facilitar o trabalho das entidades. Né? E isso acaba alimentando um caráter de autoflagelação, de martirização, de auto-humilhação que nós vemos aí até hoje as pessoas crentes durante o processo também da pandemia. Né? Essas pessoas elas têm um caráter, não, você tem que sofrer, você tem que se humilhar, né? Você tem que aceitar a vontade de Deus e não buscar explicações do porquê as coisas são assim. Essas são mais ou menos as características que definem isso que é a oração. Já no caso da invocação, que também é um substantivo feminino, isso está relacionado com chamar auxílio, né, pedir ajuda, assistência, esclarecimento às entidades superiores.
Então vejam a diferença que existe entre a oração e a invocação, né? Justamente porque a oração é uma súplica, onde a pessoa se humilha, pede, pede, pede e espera ser atendida. A invocação poderia ser considerado justamente um pedido de proteção a forças sobrenaturais, justamente para que uma cooperação, para que a proteção, né, possa ser materializada em nossas vidas. E a invocação, ela também é conhecida como um ritual realizado tanto para fundar como para proteger templos e instituições religiosas. Então nós poderíamos dessa forma definir a invocação como um ritual de convite para que as entidades nos assistam, nos esclareçam, nos beneficiem, cooperem conosco. O que certamente faz com que a pessoa encarnada se nivele, né? Ela não está ali subalterna, suplicando coisas para as entidades, ali de joelho, esperando receber. Né? Ela realmente se nivela e busca ter o mesmo nível de compreensão através da invocação. Né? E finalmente nós temos a evocação, que também é um substantivo feminino, que também é um processo de convite, né? Ou chamado, para que espíritos, seres espirituais, almas, pessoas mortas, ou divindades, demônios, inteligências, também não apenas atendam os nossos pedidos, como também se materializem, né, o que os conscienciólogos e evoluciólogos chamam de ectoplasmização. E esse é um processo possível, porém muito mais complicado do que a mera invocação, porque quando você faz a evocação, você também está intimando essas entidades a realizarem um processo de materialização física, o que demanda muito mais trabalho e muito mais energia. E é disso que se trata a teurgia. A teurgia, para quem não sabe, é justamente uma prática mágico-religiosa que foi muito popularizada na Grécia Antiga, mas que com certeza é uma herança que vem desde a época babilônica, onde a magia e o ritual eram conhecimentos integrais de todas as pessoas que existiam naquela época. Mas enfim, no caso da teurgia, ela é uma prática mágico-religiosa de origem grega. A palavra tel, em grego, quer dizer Deus, né? E urgia, apesar de ser parecido com orgia, não tem nada a ver com isso. Né? Urgia com U tem a ver com verbalização, tem a ver com invocação. Né? Então a teurgia é justamente a prática que nos permite invocar, evocar as divindades através das nossas verbalizações e receber, né, seja a cooperação espiritual, seja a realização de pedidos, o estabelecimento, né, de intercâmbios entre a nossa realidade física e tudo aquilo que a realidade espiritual pode fazer e materializar na realidade física. Né? Então, através da teurgia, é que os antigos magos caldeus, é que os antigos sacerdotes da Grécia Antiga invocavam aquilo que são os poderes ultraterrenos e que o humano ordinário reconhece como anjos, deuses, demônios, guardiães, seres espirituais. Né? E todos esses seres são invocados justamente para que a humanidade ou para que os teurgos possam desenvolver um processo de comunicação com outros níveis de realidade, por vezes níveis de inteligência superior, e tentar, né, ter benefícios e desenvolver essa cooperação espiritual que nós estamos tratando aqui no dia de hoje. E o Brasil é um país, não apenas o Brasil, mas todos os lugares onde a Igreja Católica e o cristianismo estiveram, né, as pessoas acabam tendo muita fé, tendo muita esperança. Nos lugares onde existe muita pobreza, também é muito comum que as pessoas acreditem em Deus e orem e peçam e invoquem ajuda, né? Seja por dias melhores, seja para conseguir pagar as contas, seja para chegar no fim do mês sem ter dívidas, seja para que uma doença seja curada, seja para prolongar o tempo de vida de uma pessoa querida. Então, quer dizer, muitas são as razões e motivos que fazem com que um ser humano encarnado sinta a necessidade de desenvolver
esse ritual de conexão que pode ser feito não apenas através da oração, mas também da meditação. E dentro desse processo, tanto de oração como de meditação, é que nós vamos desenvolver os processos de invocação e quem sabe um dia, se você for um bruxo ou um feiticeiro mais ousado, também os processos de evocação, que são processos bastante impressionantes do ponto de vista fenomenológico, né? Então, os processos de projeção astral, os processos de bilocalidade transdimensional, por vezes são feitos através de evocações que você nem sabe que fez ao longo do seu processo existencial, encarnatório e reencarnatório. Sem contar que é muito importante também que nós reservemos pelo menos 1 hora do dia, lembrando que o dia tem 24 horas, né? Então 1 hora apenas não é nada, para que você esteja em contato não apenas consigo mesmo, mas através do contato consigo mesmo, comece a ter melhor compreensão do trabalho das divindades em sua vida. Se você não tem compreensão a respeito dos trabalhos das divindades em sua vida, certamente é porque, desde uma perspectiva espiritual, quem está fazendo esse trabalho por você são os seus ancestrais, são às vezes seres obsessores e assediadores que manipulam o nosso sistema de crenças e modelo mental justamente para nos afastar daqueles seres que nos amam e dar ilusão de que nós estamos sendo bem assessorados espiritualmente, quando na verdade se trata de um sequestro, se trata de um engano, né, feito por entidades que são guias negativos, que são entidades observadoras, assediadoras e obsessoras, que através da manipulação do pensamento conseguem encontrar brechas para infiltrar-se em nossos sistemas áuricos, em nossos sistemas sutis, como o sistema de chakras, como os nadis, de maneira a fazer com que nós nos tornemos carroças conscienciais desses seres, e dessa forma eles vão conseguir ter sensações terrenas sem ter que passar por todo o processo, inclusive kármico, de ter o seu próprio corpo físico e ser responsável por tudo aquilo que é feito na realidade 3D. Então veja a tremenda trapaça, veja a tremenda sacanagem que certos tipos de entidades são capazes de fazer para obter sensações materiais e terrenais sem serem responsáveis por isso. Então uma entidade assassina, uma entidade suicida, uma entidade vampirizadora, né? Se ela tem um corpo físico e está encarnada, ela é responsável por tudo isso de obsessivo e vampirizante que ela faz. Mas se ela faz uso do corpo de uma terceira pessoa encarnada, o qual ela apenas manipulou o livre-arbítrio para conseguir chegar ao resultado que queria, o karma é totalmente da pessoa encarnada e ela não tem nada a ver com isso. Afinal de contas, a entidade fez apenas sugestões. Então, se você é uma pessoa que tenta fazer as coisas e não atinge os resultados que você gostaria, se você é uma pessoa que se propõe a fazer coisas e se frustra, e quebra a cara, e dá murro em ponta de faca, e tem que mentir, e tem que fingir que é feliz ou que está satisfeito com tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, é possível que você esteja sendo vítima tanto de guias negativos como de seres obsessores e assediadores, e para tanto é muito importante criar uma rotina sagrada, com pensamentos e energias que blindem você contra a ação desses seres, e, se necessário, também fazer a leitura e o reestabelecimento curativo dos seus registros akáshicos, tanto para ter acesso a esse nível de informação, como realizar todos os processos de petições de cura, cancelamentos e desconexões de determinadas egrégoras de energia, de determinados eventos que nós participamos ou efetuamos em vidas paralelas passadas e simultâneas e que estão atuando de forma automática em nossa vida até hoje. Acredito que seja isso que eu gostaria de falar a respeito de oração, invocação e o que são os princípios da teurgia, e gostaria de pedir para você que está me assistindo que coloque aí nos nossos comentários de que maneira você tem o costume de estabelecer contato com as divindades. Você ora? Você frequenta alguma religião? Você faz simpatias? Você pede? Você faz promessas? Você implora? Escreve aí para mim que eu quero saber e vamos seguir trocando essa ideia nos nossos comentários, ok?
Muito obrigado a todos que conformam a nossa audiência. Um excelente mês de outubro para todos. Seguiremos em contato e trabalhando. Saudações cordiais e até o nosso próximo vídeo.